Shalom, shalom, amados amigos na fé e distância do canal. Vamos fazer mais um estudo em torno da palavra do Eterno Criador, nosso Elohim, nosso Criador, o nome do seu Messias, o único Messias de Israel, que nasceu em Belém, viveu em Nazaré, percorreu toda a terra de Israel e ressuscitou ao terceiro dia em corpo imortal, físico e glorificado. No nome dele vamos fazer mais um estudo, no nome de Yahushua, o Messias, Yahshua, como os apóstolos falavam, o qual foi conhecido como Jesus, depois das traduções das Escrituras. Porém, em hebraico, o seu nome foi Yahshua, que quer dizer Yahushua, que quer dizer que Yahu salva, que Yahu é o Salvador. Isso que quer dizer Yahushua. E tem e está na palavra Yahshua, ou nome Yahshua, abreviado. Porque ele veio revelar o nome do seu Pai. Eu vim em nome do meu Pai, assim ele disse. Isso é um estudo que faremos nos próximos vídeos, sobre o nome verdadeiro do Mashiach, do Messias, nosso Salvador. Porém, para esta ocasião, vamos ler no capítulo 11 do livro de Romanos, todo o capítulo 11, para fazermos uma leitura linear e entendermos todo o contexto do tema desse estudo, intitulado A Oliveira. Digo, pois, porventura, rejeitou Elohim o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Elohim não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, Eliyahu, em hebraico? Como fala Elohim contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e busco a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Por quê? O que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Elohim lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até ao dia de hoje. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne, e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles,
e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Elohim não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Elohim para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a benignidade de Elohim, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Elohim para os tornar a enxertar. Porque se tu fostes cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porquanto não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades, e este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Elohim são sem arrependimento, porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Elohim, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Elohim encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Elohim! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Eterno? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia. É uma palavra grandiosamente reveladora que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh, traz nesse capítulo 11 do livro de Romanos, ou nessa passagem bíblica. Aqui ele traz Israel como a figura da oliveira. Por quê? Porque Israel também representa a oliveira. E neste contexto aqui que lemos, a oliveira é Israel. Em toda a leitura, nós temos a exortação do Espírito Santo, do Ruach HaKodesh, através do apóstolo Paulo, para que aqueles que não são judeus ou hebreus de raça, aqueles que não fazem parte do povo Yahudim, não se ensoberbeçam, achando que são privilegiados por serem igreja separados de Israel. Porque não é isso que o texto mostra. Não é isso que as Escrituras revelam. O que a Escritura revela é que todo Israel será salvo, como está escrito.
e que aqueles ramos que foram realmente quebrados, significando o povo de Israel que não creu no Messias, no nosso Salvador, esses ramos que foram quebrados, para que outros ramos do jambujeiro, que é uma árvore também que dá o fruto da oliveira, a azeitona, porém com óleo inferior, por isso chamamos de oliveira brava, porque é o zambujeiro que é a oliveira brava. Hoje ele é muito usado para remédios, o óleo do jambujeiro ou dessa oliveira brava, porém o óleo dele é inferior da oliveira natural, da oliveira madura, que representa Israel. Ambos são oliveiras, porém o Espírito Santo, através da revelação apostólica, traz que só existe um Israel, só existe uma oliveira que representa o único Israel, que é salvo, que compõe de hebreus e gentios. Porque o Messias ele não veio só para os judeus ou hebreus, mas também para os gentios. E a palavra nos exorta para que os gentios não se ensoberbeçam, achando que são separados de Israel. Porque o que a Escritura revela é que os gentios, como os jambujeiros ou ramos do jambujeiro, são enxertados na oliveira natural que é Israel, sendo assim um único Israel, sendo assim uma única oliveira. Por quê? Porque a raiz da oliveira natural, a raiz de Israel, ela permanece. E todos os que entram ou são enxertados na oliveira, através da remissão dos pecados, que vem através do sangue do Cordeiro e Yahshua, todos estes eles são enxertados na oliveira natural, em Israel. Porém, existe um equívoco muito grande em algumas igrejas e em muitos cristãos e crentes, porque eles se separam de Israel achando que são mais privilegiados que eles, ou que os hebreus, entrando em desacordo com essa revelação apostólica, que está no livro de Romanos capítulo 11. Eles acham que estão separados de Israel, quando a Escritura mostra que eles são alimentados pela raiz, pela raiz da oliveira. Por isso está escrito no versículo 18: não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. A raiz da oliveira, a raiz de Israel, é que sustenta os outros ramos, os gentios, que foram enxertados na oliveira, que foram enxertados em Israel. Então por que separar Israel dos escolhidos, daquele lá da congregação? Por que separar o grupo lavado e remido no sangue do Cordeiro de Israel, sendo que alguns que foram cortados podem ser enxertados novamente na oliveira, como está escrito no versículo 24: porque se tu fostes cortado do natural jambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. O Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, nos traz aqui que aqueles que negaram o Salvador e os seus ramos foram cortados da oliveira de Israel, o Israel do Eterno, o Israel do Criador, porque ele é povo do Eterno, o Israel salvo. Aqueles que não creram e foram cortados do Israel do Criador, eles podem ser reenxertados na oliveira outra vez, como está escrito aqui. Por isso que a exortação é: não se glorie ou se acha mais privilegiado que eles.
Porque se ele não poupou nem aos ramos naturais, mas os cortou, vindo a ser um juízo para com eles, quanto mais aqueles que não são da oliveira natural, ou de Israel, mas de jambujeiro, ou da oliveira brava. Eles são cortados da oliveira brava e enxertados na oliveira natural, que é Israel. Então, entenda que, independente que você seja pastor, ministro, teólogo ou doutor em divindade, os escolhidos lavados em remidos no sangue do Cordeiro, eles não estão fora da oliveira, fora de Israel. Consequentemente, Israel também não está separado, porque a oliveira é Israel. É o Israel do eterno Criador, do Messias, onde fazem parte gentios, Goim, e também Yahudim, hebreus, judeus. Esses são israelitas, filhos de Abraão, pela fé. Porque a promessa feita a Abraão foi que ele seria pai de muitas nações, não somente de Israel. Temos aqui então esse ensinamento que, se eu for continuar, poderemos ficar aqui horas e horas falando somente sobre este capítulo. Porém, o intuito é que você entenda de uma forma rápida e prática e precisa que o Israel do Eterno, o Israel do Criador é um somente, uma oliveira. Embora os judeus do Israel terrenal ou terreno acreditem que só eles são Israel, por isso não é verdade. A verdade é que a oliveira natural do Criador é Israel. Por isso alguns judeus ou hebreus foram cortados porque não creram no Messias. Porém a raiz continuou, para que tanto Yahudim, judeus ou gentios, Goim, fossem enxertados na mesma raiz, na mesma oliveira natural, no mesmo Israel. E a exortação é para os gentios e para os hebreus também. Não se gloriarem por achar que são Israel ou que são mais privilegiados que Israel, porque a oliveira é uma e ambos são enxertados na mesma raiz. Aqui temos a promessa também que muitos hebreus da casa de Judá e da casa de Israel se arrependerão de seus pecados e serão enxertados na oliveira, no Israel do Eterno, no Israel salvo, mediante o sangue do Cordeiro que tira todo o pecado, perdoa e salva. E quem é esse Cordeiro? Yahshua HaMashiach, Yahshua o Messias, Yahushua como Rei dos Reis, sobre a casa de Israel e todo mundo como Messias, filho de Davi, Mashiach ben Davi. É quando aceita esse Messias, que viveu em Nazaré, por isso foi chamado de Nazareno, é quando o aceita como o Messias esperado das Escrituras, que veio, morreu e ressuscitou em corpo imortal, e que em breve ele virá com poder e grande glória, é quando confessa a ele os seus pecados e se arrepende, ele te salva com seu sangue purificador, assim te enxertando na oliveira, no Israel que pertence ao Eterno. Aqui temos um exemplo de como o ramo de jambujeiro, ou oliveira brava, é enxertado na oliveira natural. Temos aqui que com o tempo a própria natureza os une e torna um. E assim aquele ramo de jambujeiro, que era da oliveira brava e não da natural, ele, sendo um com a oliveira natural, ele passa a ser alimentado pela raiz e seiva
da oliveira natural, como está escrito. Ou seja, nem a oliveira natural, os ramos da oliveira natural, os hebreus, são excluídos ou separados do mesmo grupo, como também os gentios também não são excluídos ou separados do mesmo grupo, mediante o Salvador. Ambos estão no mesmo grupo, porque tanto os naturais, que podem ser enxertados novamente, e assim serem alimentados pela mesma raiz, ambos fazem parte do mesmo grupo. Por isso não pode separar os escolhidos da Kehilá, ou da igreja como a maioria entende, de Israel e nem Israel, da igreja, porque boa parte de Israel aceitará o Messias, o Salvador, antes que ele venha como Rei dos Reis. E serão enxertados na oliveira. Aqui tem um outro exemplo, já do ramo que foi enxertado, brotando e nascendo, para provar que ele se alimenta da seiva, da raiz, da oliveira natural, e não está separado. Ele não cresce por si só, independente, ou separado da oliveira natural, separado de Israel. Então, as igrejas que ensinam que são separados de Israel, ou subirão no arrebatamento separados de Israel, elas estão em um grande equívoco, porque todo Israel será salvo. Porém, de Israel, de todas as nações, não são todos que subirão no arrebatamento. Alguns ficarão para trás. E haverá sobreviventes, que entrarão no reino milenial com os corpos mortais. Estes serão servos e viverão também no reino messiânico, com o reinado de vara de ferro, que será trazido através do Rei dos Reis, o Messias, da casa de Judá, para todo o mundo. Por isso, cristão, amigo crente no Altíssimo e no Salvador, o Messias, não rejeite esta palavra que escrita está, para que você não fique realmente separado do Israel eleito do eterno Criador. Porque, como ensinam, muitos poderão ficar para trás, sem serem protegidos ou levados à festa das bodas do Cordeiro no céu. Porque está escrito: porque se Elohim não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. O apóstolo está ensinando aqui, através do Espírito Santo, que se o Criador, nosso Salvador, ele não poupou nem os ramos naturais, o povo da casa de Israel e da casa de Judá, quanto mais aqueles que não são de Israel. Por isso está escrito: teme que te não poupe a ti também, para temer, se porventura o Eterno não te poupar. Ou seja, para temer, para que o Eterno te poupe e não fique sem te poupar. Considera, pois, a bondade e a severidade de Elohim, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Elohim. Para com bondade, para com o povo que não faz parte de Israel. O eterno Elohim agiu com bondade para com todos aqueles que não eram da oliveira natural, que não eram hebreus de raça, mas foram enxertados na oliveira. É isso que quer dizer o versículo. E foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo, através do apóstolo Paulo. Temos aqui então o entendimento de quem é a oliveira, deste capítulo 11 do livro de Romanos, que é Israel, o único Israel, o verdadeiro Israel do eterno Criador. Então, que você seja parte desse Israel, se você crê no Messias,
de Nazaré. Que o Eterno te abençoe grandemente, no nome de Yahushua, o Messias de Israel. Até o próximo estudo. Shalom a todos.